Vamos lá. Primeiro nós vimos a teoria correspondencial congelada. Freezed. A teoria correspondencial congelada é aquela que nós formulamos logicamente. Agora nós estamos vendo a teoria correspondencial em ação. É continuação da mesma coisa. Extensão para as ciências formais. O que nós dissemos é de forma indutiva e também dedutiva, mas se tem uma mistura das duas, nós podemos considerar indução válido para as ciências empíricas, vale dedutivamente para as ciências formais. Ampliação para as ciências formais. As ciências formais são por vezes consideradas o reduto próprio da teoria coerencial da verdade, que é a grande competidora da teoria correspondencial da verdade. Contra isso está o fato de que os procedimentos correspondenciais que nós consideramos também se aplicam a elas. Eles valem para a geometria, para as matemáticas e também para a lógica. Comecemos então com um exemplo retirado da geometria. Primeiro exemplo. Suponha que eu queira demonstrar que a soma dos ângulos de um triângulo euclidiano seja 180 graus. Nós podemos começar com a suspeita de que esse seja o caso. Será que P? Então buscamos uma prova, por exemplo, traçando uma linha reta que, tangendo o vértice do triângulo, seja paralela ao lado oposto a esse vértice. Como os três ângulos justapostos formados são idênticos aos ângulos internos do triângulo, fica claro que a soma deles é 180 graus, ou seja, exclamação, que exclamação. Passando ao nosso esquema, a conclusão se torna a evidência factual abstrata de que P tem o mesmo conteúdo que Q, o que nos leva a concluir pela verdade de P. A verificação anterógrafa da correspondência é a Q mesma, usando as como axiomas para designar o que tomo como axiomas. O procedimento que comprova a correspondência entre a hipótese e o resultado da prova eu me pergunto se P, se a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus, eu tenho alguns axiomas, como por exemplo, com relação às paralelas, eu consigo, através deles, por meio de raciocínio, de uma sequência de passos, chegar a que exclamação, que é a evidência factual de que Q. Então, se P é o mesmo que Q e é o mesmo que Q, eu concluo que P. E é interessante que aqui, como no caso anterior da Lucy, o elemento que corresponde a P é o resultado de um raciocínio, e não, como seria natural para nós, os próprios axiomas. Um outro exemplo da lógica modal. P implica na possibilidade de P, que P é possível. Isso pode ser visto como uma hipótese. Será que P implica é possível que P? Nós provamos com o sistema S5, usando os axiomas AS1 e AS3, e como assunções, quer dizer, evidências factuais abstratas, e com isso, e com a ajuda das regras da lógica proposicional, que também são vistas como fatos abstratos, aqui nós concluímos a prova do teorema que se segue. Eu não vou considerar cada passo disso, mas o resultado da aplicação dessas regras é que exclamação, ou dado P, portanto é possível que P. Agora, isso é resultado da aceitação de um sistema axiomático. E se nós juntarmos com o conteúdo da hipótese, será que P interrogação e Q exclamação,
nós veremos que P é o mesmo que Q e concluímos que P é verdadeiro, ou que eu posso ajuizar ou afirmar P. O procedimento possui suficiente analogia com as correspondências empíricas, apenas que se trata de uma verificação de será que P, que dependerá de um argumento que não demanda evidência empírica, mas se baseia em evidências axiomáticas, em fatos abstratos pré-estabelecidos que já foram simbolizados pelos As. O procedimento verificador da correspondência entre a hipótese e o resultado da prova, outro fato abstrato, é anterógrado e pode ser aqui sumarizado também como será que P, dados os axiomas, eu concluo pela evidência de que P é o mesmo que o fato abstrato Q, daí o tracinho embaixo do Q, e, portanto, P é verdadeiro, ou eu posso afirmar ou ajuizar P. Então, nós podemos considerar procedimentos retrógrados também em matemática. Talvez eles expliquem a intuição do matemático de que uma certa proposição pode ser verdadeira, levando então a buscar a sua comprovação. Coerência. O que fazer com a coerência? O próximo ponto concerne o entendimento da coerência. Tradicionalmente, a teoria coerencial é vista como uma competidora da teoria correspondencial da verdade, as duas mais importantes teorias. Mas o que dissemos sugere que ela possa ser integrada à própria teoria correspondencial, sendo concebida simplesmente como um procedimento pelo qual a correspondência é muitas vezes obtida. Por exemplo, na prova modal recém-exposta, nós usamos passos inferenciais que podem ser entendidos em termos de coerência. A coerência foi muitas vezes entendida como o que é coerência? O primeiro entendimento é como consistência. Esse é um entendimento primitivo de coerência, mas que anda por aí. Um conjunto de proposições é consistente quando elas não são geradas contradições entre elas. Mas, como bem percebeu Ponju, seu grande livro sobre justificação epistêmica, a coerência é mais do que mera consistência. Ela é o produto de uma rede de inferências dedutivas e ou indutivas. Há razões claras para esse entendimento. Primeiro, a coerência inclui consistência, mas não se reduz a isso. Nós podemos ter crenças que não se reforçam, como no conjunto. Napoleão morreu em Santa Helena, 2 mais 2 igual a 4, o branco não é preto. Essas são consistentes, elas não se contradizem, essas proposições, mas isso não faz com que cada uma delas torne as outras mais verdadeiras. Elas continuam com seu próprio valor de verdade e não se influenciam uma à outra. Então, nós podemos ter um conjunto consistente que não vale nada. Um outro problema também, já notado com a consistência, é o seguinte: se explicarmos a verdade de uma proposição P por sua consistência com o conjunto de proposições C, e a consistência se define como a possibilidade de que as proposições constitutivas de C sejam todas verdadeiras, isto é, não gerem contradição, nós estamos pressupondo no explicans a noção de verdade que queremos explicar, caindo assim em circularidade. Isso já foi considerado, vocês podem encontrar por aí. O único entendimento plausível do que seja coerência, no entanto, é aceitá-la como uma rede de inferências dedutivas e indutivas capazes de suportar a verdade de proposições a ela pertencentes, de modo que uma proposição é verdadeira quando sua verdade resulta inferencialmente dessa rede ou sistema. Mas esse entendimento também não vale como explicação da verdade pela mesma razão pela qual a consistência não vale, porque gera um raciocínio circular. Ela também inclui no explicans o próprio conceito de verdade, sendo, portanto, circular.
Afinal, uma inferência dedutiva se define como aquela cuja conclusão é necessariamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras, enquanto uma inferência indutiva é aquela cuja conclusão é provavelmente verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Mas será que assim eu posso explicar o conceito de verdade? O conceito de verdade é aqui abusivamente repetido no Explicans. E outra vez nós temos circularidade. A explicação da verdade pela coerência pressupõe o que deve explicar. Eu não posso definir a verdade de P dizendo P é verdadeiro por definição se P se infere de premissas verdadeiras. Contudo, a circularidade é evitada se a coerência for entendida como apenas um elemento constitutivo na teoria correspondencial da verdade. Se ela for embutida, integrada à teoria correspondencial da verdade que eu tenho exposto. Pois nesse caso ela atua como fios elétricos que transmitem energia, mas que não a geram. Ela não objetiva mais explicar a verdade, mas apenas transmitir a força veritativa de uma proposição para outra, passando a ser um mero elemento constitutivo dos mecanismos de correspondência. Exemplo 2. Logo após o seu casamento, um exemplo que eu penso que pode tornar isso claro. Logo após seu casamento com a senhora Rose, o pastor americano David foi internado com fortes dores abdominais. Como os exames mostraram, é evidente que R é um fato. Há uma grande quantidade de arsênico no sangue do reverendo David. Por inferência abdutiva, se colocou a questão: será que a senhora Rose tentou envenenar o seu marido? Essa suposição foi mais tarde confirmada pelas seguintes evidências indiretas. Fato S, a senhora Rose tinha o hábito de preparar sopinhas para o seu marido, levando-as até mesmo ao hospital. T, traços de arsênico foram encontrados na despensa da casa da senhora Rose. U, foram exumados os corpos dos primeiros 3 maridos da senhora Rose, todos mortos de causas desconhecidas, tendo sido encontrada alta quantidade de arsênico em seus cabelos. Com base nisso, chamando que exclamação como a senhora Rose tentou envenenar David, o que não pode ser sabido, não pode ser observado, e usando o sinal, que eu não sei o que é, aí para indicar uma inferência indutiva, nós podemos construir o seguinte procedimento retro-anterógrafo de verificação de correspondência. Se nós temos a evidência R, isso nos faz pensar em P, na possibilidade de P, quem sabe P, e se nós juntarmos então R e S e T e U, essas diferentes evidências, nós temos uma força evidencial suficiente para, por indução, chegar à exclamação que eu considero um fato, um fazedor de verdade, o fato de que a senhora Rose tentou envenenar o seu marido. Pelo menos a corte assim julgou, e parece que com boas, muito fortes evidências. Ora, P tem o mesmo conteúdo que Q. Corresponde. Existe um isomorfismo estrutural somado a identidades categoriais e, portanto, disso eu posso concluir que P é o caso, P é verdadeiro, que eu posso ajuizar ou afirmar P. Isso nos faz notar algumas coisas. Primeiro, P é tornado verdadeiro por suas relações inferenciais com R, S, T e U, uma vez que o fato ocorrência é evidente que Q não foi diretamente observado. Um coerentista diria que P é tornado verdadeiro por sua coerência com esses enunciados, e não pela observação da correspondência com o fato. Ora, mas nós temos a consideração 2, que vai negar isso.
Mais importante é notar que R, S, T e U são todas expressões de fatos tornados verdadeiros por se basearem na correspondência com conteúdos observacionais diretamente experienciados. Chegamos aqui à base das nossas justificações. Por exemplo, considerando os testes observacionais O exclamação, uma observação, que verificam a presença de arsênico no pó da despensa da senhora Rose, eu posso ter a evidência de T. A correspondência verificacional anterógrada pode ser resumida como será que T? Ora, é evidente que O é um fato dado, e isso me leva à evidência de A. Me leva a A. Ora, como T é o mesmo que A, eu posso afirmar T. Agora, a força veritativa vem do fato observacional. Sem isso, eu não teria. O que isso mostra, quando nós consideramos o conjunto de enunciados e como a sua verdade é adquirida, a nossa pretensão de verdade desses enunciados, é que a coerência não produz, mas apenas, como eu já disse, transmite a força veritativa. A plausibilidade é verdade que se baseia em sua coerência com a conjunção dos enunciados R, S, T e U, os quais acabam por ser verdadeiros com base em correspondência com conteúdos de observação. Do mesmo modo, no caso das ciências formais, a verdade de nossas conclusões depende de uma correspondência ultimamente baseada em fatos abstratos, que seriam axiomas e postulados, ou o que for, que seja assumido. Resumindo, o papel da coerência é o de transferir a, digamos, força veritativa gerada pela correspondência de crenças mais básicas, evidências perceptuais, leis, axiomas, para proposições derivadas no interior do sistema de crenças que, uma vez assumidas como certas, passam a fundamentar novas correspondências, como é o caso de é verdade que P, ou eu afirmo que P. É por estar envolvida com a correspondência que a coerência tem a ver com a verdade. A coerência é, portanto, um mecanismo interdoxal pelo qual, indiretamente, nós alcançamos a correspondência. Assim, nós integramos a concepção coerencial de verdade à teoria correspondencial de verdade que nós estamos considerando. Objeções epistemológicas são objeções mais sérias e tradicionais à teoria correspondencial da verdade. É o fazedor da verdade verdadeiro? A questão da verdade do fazedor da verdade. Um problema para a teoria correspondencial diz respeito ao regresso ao infinito concernente às evidências verificadoras das hipóteses. Ele pode ser colocado na forma de um dilema, ou a evidência factual pode ser colocada em dúvida ou não. Se ela é indubitável, nós caímos no dogmatismo, pois a experiência é geralmente falível. Agora, se nós considerarmos essa evidência dubitável, então parece que nós precisaremos de um outro conteúdo evidencial para assegurar sua verdade e assim indefinidamente. Uma resposta plausível ocorre quando examinamos exemplos de derrota, de feita, de nosso tempo verdadeiro. Suponha que na praia alguém profere sentença observacional. Há um golfinho nadando no mar. A verdade da sentença depende da observação do golfinho emergindo da água de tempos em tempos. Para a primeira pessoa que observa, o procedimento tem a forma retrógrada. Da evidência O com exclamação, a evidência factual O, eu tomo em consideração P, a proposição de que é um golfinho no mar. Como o conteúdo de O é o mesmo que o conteúdo de P, eu concluo que P é verdadeiro. Para o segundo observador,
que, formado pelo primeiro, busca e encontra o golfinho, a forma é anterógrada. Será que P ele procura encontrar o golfinho emerge, ele tem O. É evidente, a evidência factual O. Ora, como P é o mesmo que O, ele pode saber da verdade de P ou afirmar ou ajuizar P. Importante que no conteúdo usual, no contexto usual, a evidência deve ser considerada para além da verdade. Ela é tida como certa ou garantida. A garantia de é evidente que O, é fato que O, não é, no entanto, absoluta, pois o conteúdo observacional, O com exclamação, é postulado como certo em uma prática ou contexto usualmente aceito, o qual carrega consigo um corpo tácito de informações pressupostas. Contudo, a certeza da experiência perceptual pode ser derrotada, defeated, por uma alteração qualquer no corpo de informações pressuposto. O exemplo que se segue eu encontrei em algum lugar há 20, 30 anos atrás e não sei, não posso indicar a fonte e nem sei se o que eu estou falando tem a ver com o exemplo, tal como foi analisado por algum filósofo. Suponha que, na falta de golfinhos de verdade, para entreter os turistas, um mergulhador é contratado para nadar com um golfinho de borracha preso às suas costas, subindo de tempos em tempos ao nível da água, de modo a produzir nos banhistas a impressão de estarem vendo um golfinho de verdade. Nesse caso, para quem estiver ciente da informação acima, a evidência factual O exprimirá um conteúdo observacional falso. Mas por quê? É que, como a certeza do conteúdo factual não é absoluta, mas apenas postulada sob a assunção de uma prática com condições de fundo definidas, condições informacionais definidas, pressupostas, a mudança nessas condições de fundo pode derrotar a certeza da experiência factual. Nós temos aqui uma prática B diversa da prática A anterior. Em B, a evidência que temos é a de que um golfinho de borracha que emerge sobre a água, ou seja, evidência factual O, que derrota a suposição será que P de se tratar de um golfinho de verdade. E o esquema será, no caso é evidência factual O'. Dada a evidência factual O', e dada a questão será que P, eu concluirei que P é diferente de O', golfinho de borracha, e portanto que não P é verdadeiro, não P é o caso, não P pode ser afirmado. Nessa nova prática, observar um eventual golfinho de verdade vai exigir imersão na água e inspeção mais cuidadosa do objeto. Digamos, é evidente que O duas linhas. Só isso sendo capaz de tornar O' uma evidência derrotada, é um engano. Se nessa suposta prática de exame cuidadoso por acaso encontrarmos um golfinho de verdade, nós teremos será que P, O duas linhas é evidenciado, P é o mesmo que O duas linhas, é o golfinho de verdade, portanto é P. Mas aí a prática exigiu uma observação cuidadosa do animal. Ou então, demonstrando que não se trata de um golfinho de borracha, será que P', dado O duas linhas, P' é diferente de O duas linhas, da observação de O duas linhas, isso implica que não é verdade que P'. Então, não é verdade que se trata de um golfinho de borracha. Finalmente, nós chegaremos à última e mais importante objeção do círculo linguístico, que tem a ver com o problema da percepção, um problema cabeludo na história da filosofia.